Boa noite, amado irmão, amada irmã, querido amigo e amiga. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. É muito bom estar com vocês em mais uma quarta-feira nas nossas orações nos lares. E já aproveitando esse momento, peço para que você possa colocar seus pedidos, seus agradecimentos agora no chat, não é? Digite então tanto no Facebook ou pelo YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, você coloca então seus pedidos nesse momento ou agradecimentos. E por que estamos pedindo isso? Para que nós possamos orar juntos, para que nós possamos colocar seu pedido diante de Deus e para que na semana eu possa saber qual é o seu pedido e possa orar. E o Ministério de Intercessão da nossa igreja também possa orar por você, porque sabendo o que você precisa, nós podemos então interceder juntos. A intercessão, ela é mútua, né? A intercessão ela tem que acontecer dentro do corpo de Cristo. E é muito bom que todos nós venhamos a orar uns pelos outros. Então, se você tem algum pedido, coloque agora pelo Facebook ou no YouTube, digite, coloque seu pedido. Bom, nesse momento eu quero fazer uma oração inicial junto com você e peço para que você possa, então, nesse momento, se concentrar junto comigo, né? Fechar seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos colocar diante de Deus nossas vidas, pedir a Ele que Ele fale aos nossos corações por intermédio da Sua palavra nessa noite e que tudo que venhamos a pedir ou venhamos a deixar em Suas mãos, que possamos ter consciência que o nosso Deus Ele tem a vontade última, Ele tem a vontade soberana. Essa vontade soberana é sobre todos nós. Então nós colocamos diante dele nesse momento através da oração. Então vamos orar todos nesse momento. Oremos então. Senhor nosso Deus, nós estamos gratos, Pai, por mais uma quarta-feira que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, porque nós estamos até aqui sendo sustentados pelo Senhor, sustentados por Tua graça. Se estamos, ó Pai, nesse momento dessa pandemia que ainda não acabou, nesse momento, ó Pai, em que o mundo todo está, Senhor, envolvido, está, Senhor, passando por dificuldades a respeito deste vírus, ó Pai, nós estamos guardados em Ti, Senhor. O Senhor tem dado sustento aos Teus servos. O Senhor tem sustentado a cada um de nós e queremos nesse momento, nessa primeira oração, dessas orações nos lares que estão acontecendo, nessa primeira oração, queremos Te agradecer. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem dado sustento a nós. E queremos também colocar diante do Senhor todos aqueles que nesse momento necessitam, Pai, da Tua mão, necessitam, Pai, do Teu livramento, Pai, da Tua salvação. Nesse momento, Senhor, o Senhor possa estender a mão para esse homem, essa mulher, essa pessoa que necessita do Senhor nesse momento, Pai. Olha para ele. Eu sei que a vontade é Tua e a vontade é soberana, somente Tua. Mas nós intercedemos por esse amigo e amiga, por esse irmão e esta irmã, Pai. Esteja com cada um, Senhor. Cada pedido possa ser atendido da forma que o Senhor quer. Que os agradecimentos possam ser feitos de todo o coração. Porque sabemos que todas as bênçãos e tudo, aliás, não só bênçãos, tudo vem do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor possa abrir os nossos corações, nossos ouvidos e entendimentos para aquilo que o Senhor quer falar a nós nessa noite. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, amados. Amém, querido, querida. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, não é? Esse pequeno tempo que passamos aqui pela internet, mas que possamos ser abençoados. Então te convido para nesse momento, aonde você está, se você está com alguém na sua casa assistindo esse momento, pare um pouquinho, vamos dar um tempo, um período para que você ore junto com aquele que está com você. Faça realmente uma oração no lar, que você pare e possa colocar diante de Deus os seus pedidos e quem sabe também colocar, não é, os pedidos que você acabou de ler aí pelo chat, no Facebook ou no YouTube. E se você está sozinho, você também ore. Faça um culto individual. Ore ao Senhor, peça a Ele aquilo que você
tem aí no seu coração, sabendo que Ele é o único que pode responder. Seja um sim, seja um não, seja um espere, Deus está com certeza ouvindo a sua voz. Ore em nome de Jesus para que Ele esteja aí conversando contigo. Então vamos fazer nossas orações nesse momento, nos nossos lares. Então convido você, nesse momento, estará tocando uma música, aonde estaremos então fazendo nossas orações.
Amém. Como é bom orar ao Senhor, como é bom falar com Ele, como é bom colocar nossos pedidos, agradecimentos diante do Senhor. Nesse momento vamos continuar adorando ao Senhor, louvando a Ele através da sua palavra. E nesse momento te convido para encerrarmos a nossa série, que há alguns meses atrás começou e foi bem longa, mas que foi muito proveitosa para quem acompanhou desde o início. Nós aqui falamos sobre a vida no reino de Deus. E essa série, esse tema, a vida no reino de Deus, ela se baseou então no Sermão do Monte. O Sermão do Monte que se encontra em Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. 5, 6 e 7, esses 3 capítulos formam então um conjunto que é chamado o Sermão do Monte. E hoje, na verdade, eu quero apenas fazer um resumo, ou poderia dizer uma retrospectiva, ou poderia dizer fazer um linkar todas as palavras que foram dadas aqui em uma só, não é? Fazer com que esta mensagem de hoje seja justamente o grande resumo aonde junta tudo o que nós vimos detalhadamente. Claro, nós não vamos aqui, por exemplo, fazer uma leitura do capítulo 5 até o capítulo 7, não é? Como nós sabemos, são textos grandes, mas o que eu quero deixar aqui é apenas um entendimento resumido do que seria o Sermão do Monte. Eu quero repetir a mesma coisa do que quando eu comecei, né? Quando nós começamos essa série de mensagens, A Vida no Reino de Deus, eu havia falado que é atribuído, né, uma frase que eu irei aqui mais uma vez repetir. Isso eu falei no primeiro encontro, no primeiro estudo que nós demos aqui na quarta-feira, ao vivo pelo Facebook. Eu havia falado que se atribui a Mahatma Gandhi, não é? Vocês devem ter ouvido falar, aquele homem indiano, não é, que lutou pela libertação, pela independência da Índia, né? Ele é indiano e ele tinha condições financeiras e estudou na Inglaterra. E a Índia era uma colônia da Inglaterra na época. Então esse homem, Mahatma Gandhi, ele tem uma história magnífica, não é? Um homem que realmente lutou sem armas para a independência do seu país. E é atribuído a esse homem uma frase aonde ele vai dizer que se os cristãos vivessem tudo o que há no Sermão do Monte, o mundo todo com certeza já seria cristão. Vou repetir. Se o cristão vivesse tudo o que está no Sermão do Monte, então o mundo seria cristão. E ele não está errado. Na verdade, talvez o grande pecado ou erro dele é essa questão de que se todos vivessem o Sermão do Monte, o mundo todo seria cristão. Acredito que não, porque nós sabemos que a rebeldia do homem, que começa desde ali do Éden, não é? Desde ali de Adão e Eva, nós sabemos que o coração do homem é endurecido, o coração do homem há rebeldia nesse coração. E sabemos que só a ação do Espírito Santo, só o Senhor pode então modificar um coração como esse. E sabemos que, infelizmente, né, eu não falo isso com alegria, mas infelizmente muitos irão rejeitar o Evangelho, muitos irão rejeitar Jesus. Apesar de verem testemunhos, apesar de verem, pessoas vivendo o Evangelho, mesmo assim há pessoas que negarão, pessoas que não vão querer. Isso já está dito também ali no capítulo 3 de João, né? Evangelho de João, capítulo 3, no encontro de Jesus com Nicodemos. Jesus vai falar sobre isso a partir dos versículos ali 17 em diante, 3, 17 em diante. Vai falar a respeito de que muitos homens, eles não querem se achegar a Deus para que os pecados deles não sejam vistos, né? Porque a luz ilumina. Enfim, a luz ilumina e o pecado então vem à tona e muitos rejeitam a luz, não é? Muitos rejeitam a luz e, como o próprio texto vai dizer lá, eles já estão condenados, porque a palavra já os condena, não é? A palavra já diz que aquele que não crê no Filho de Deus, no Filho unigênito, ele já está condenado. Não precisa ninguém falar algo para a pessoa e dizer, olha, você
vai para algum lugar, não é? Você, se não aceitar Jesus, vai para o inferno, outra coisa parecida, porque a palavra já o julga. Todos nós, sem exceção, todos nós, desde a queda de Adão e Eva, todos nós estamos afastados de Deus, todos nós estamos condenados ao fogo eterno, né? Condenados ao distanciamento de Deus, não é? Ou seja, fora da presença de Deus eternamente, todos nós, porque aquele que peca, ele é merecedor de justiça, e a justiça de Deus é essa, é afastar aquele que é rebelde, aquele que é afastado, aquele que está longe dele por causa do pecado, esse será condenado. Mas glórias a Deus que Jesus Cristo veio à terra, glórias a Deus que Jesus Cristo se entregou como cordeiro em nosso lugar, e podemos falar de salvação. Mas perceba uma coisa, quando nós pegamos essa frase desse homem e colocamos agora para nosso grande fechamento aqui do Sermão do Monte, a vida no reino de Deus, nós percebemos uma coisa, é que um ponto é verdade. O Sermão do Monte, ele foi declarado, falado, ensinado para os discípulos. Se você perceber, nós vamos ter ali vários dos discípulos de Jesus Cristo. Eu não estou falando dos 12 discípulos, porque geralmente quando for falando dos discípulos, as pessoas pensam nos 12 apóstolos. Mas não, muito mais do que 12 estavam ali. Não é um número considerado. Inclusive, nós até vemos, né, lemos nos evangelhos falando sobre os 70 discípulos. Então, na verdade, existiam muitos discípulos, né? Lá no final de tudo, quando Jesus é crucificado, alguns estão juntos ali, né, chorando pela morte de Jesus ainda, aguardando a possível ressurreição de Jesus. Eles duvidavam muito, mas existiam 120 homens e mulheres ali, juntos, não é? Depois da ressurreição, não é? Antes da ressurreição apenas eram realmente os 12, mas depois da ressurreição de Jesus, aí em Atos vai ser falado isso, né? Que eles ali estavam em oração, aguardando a vinda, foi isso que eu troquei aqui, aguardando a vinda do Espírito Santo em relação ao Espírito Santo descer sobre toda a carne, né? Estar ali na atuação divina do Espírito Santo. Eles estavam no cenáculo, eram 120 homens e mulheres, discípulos. Então, quando este sermão do monte ele é pregado por Jesus, esse sermão ele é ensinado por Jesus aos discípulos ali, pessoas que seguiam realmente Jesus. Não era uma multidão qualquer, não era aquela multidão, por exemplo, da divisão dos pães e dos peixes, né, onde havia 5.000 e mais gente ainda, né, 5.000 homens e ainda sem contar mulheres e crianças. Eram muitas pessoas mesmo. Aqui no Sermão do Monte eram pessoas que estavam seguindo Jesus. E Jesus quer ensiná-los. Jesus quer dizê-los. Jesus ele quer mostrar como é a vida do reino pela vida deles. E é isso que é interessante. Pra você ter ideia, o livro de Mateus ele é dividido em 5 ensinos de Jesus. Né? O livro de Mateus é dividido em 5 blocos. 5 blocos de ensinos de Jesus. Seria o seguinte: o primeiro bloco é justamente o Sermão do Monte, onde Jesus ele passa alguns ensinos em relação ao reino para seus discípulos, né? Para aquela gama de discípulos, né? Não só os 12, eu repito, para uma gama de pessoas que o seguiam, que eram muitas, é claro, né? A gente não sabe se eram 300, 400, 200 ou só 70, não é? Enfim, mas existiam pessoas ali, muitos ali seguindo Jesus. Então, o Sermão do Monte é o primeiro dos 5 blocos de ensino do livro de Mateus. Depois disso vai vir a missão dos 12, não é? Que está do capítulo 9 até o capítulo 10. Depois disso vem as parábolas do reino, não é? Que até pregamos em alguns domingos, não é? As parábolas do reino, inclusive foi online. Então, nós vamos ter aí a partir do capítulo 13, não é? Capítulo 13 totalmente é sobre as parábolas do reino. Enfim, depois disso nós vamos ter também a respeito da comunidade do reino. A partir do capítulo 18 vai falar sobre isso, sobre a comunidade do reino, a comunidade do reino, né, formada por esses discípulos.
E por fim, os problemas do legalismo e os sinais do fim. Isso aí vai começar ali no capítulo 23 e vai até o 26. Então, meus amados, e depois terá o final, o fim de tudo, né? Onde nós temos o capítulo 27, 28 de Mateus, que já é bem conhecido, né? Que tem o ID, né? E de pregar aí o evangelho a todas as nações. Mas os blocos de ensino de Jesus são esses 5, começando com o Sermão do Monte. Então o Sermão do Monte é especial por isso. O Sermão do Monte é para discípulos. O Sermão do Monte chama a atenção para os próprios discípulos, pessoas que estão seguindo ou que querem seguir. Porque quando eu digo que é discípulo, ora, com certeza haviam pessoas ali que estavam ouvindo Jesus dizendo assim, olha, eu quero segui-lo, mas quero ouvir o que ele tem a falar. Então, o Sermão do Monte fala sobre a vida no reino de Deus. Ora, como é que é essa vida nesse novo reino do qual esse Messias traz, do qual esse Messias ele fala para nós? Nós devemos entender também que o Evangelho de Mateus é o Evangelho do reino dos céus. Reino dos céus é a mesma coisa de reino de Deus. Mas você vai ver que no Evangelho de Mateus é sempre falado o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus. Mas, na verdade, é a mesma coisa de você também falar o reino de Deus. Esse reino dos céus é o reino do qual Deus prometeu, mas muito antes, no Antigo Testamento, por exemplo, havia a promessa de que o reino divino de Deus, esse seria perpétuo e para sempre. Nós percebemos isso, inclusive, nas promessas que Deus faz ao próprio Davi, o rei Davi. Sim, o rei Davi não só é ungido por Deus para ser rei de Israel, mas também é proferido pela boca dos profetas de que esse reino de Davi, ele jamais teria fim. Ou seja, começa em Davi um protótipo do qual apresenta de que em algum momento o reino de Deus ele seria pleno, seria tão belo quanto o de Davi foi em Israel, porém muito mais, porque não teria fim. Por isso que Jesus então chega pregando e falando sobre arrependam-se. Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Creiam no Evangelho. É por isso que Jesus começa seu ministério falando sobre isso. E é por isso que quando nós falamos a vida no reino de Deus, nós entendemos que nesse reino há sim uma forma de viver. Há sim questões dos quais, valores dos quais devemos entender que deve ser vivido. Queridos, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Muitas vezes hoje é entendido que ser evangélico, e perceba a força do nome, evangélico, é apenas um modo, no sentido assim, um modo de ser chamado, ou uma forma de ser encarada, no caso de você ser encarado, não é? Eu sou evangélico, então quando uma pessoa é um evangélico, ele vai todo domingo na igreja. Ora, se uma pessoa é evangélica, a pessoa só escuta músicas evangélicas. Ora, uma pessoa é evangélica, é uma pessoa que tem uma forma de vestimentas. Mas não é só isso. Quando nós falamos de valores do reino, quando falamos de cidadãos, então ser evangélico é ouvir as boas novas de Jesus, se arrepender daquilo que está errado, crer nesse evangelho, não é? Tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. Ou seja, vou simplificar o que eu estou dizendo aqui. É viver de uma forma que você não vive. Porque a cidadania de ser evangélico, você agora ganha uma cidadania, essa cidadania tem a ver com o reino dos céus. Tem a ver com o reino de Deus. Eu agora sou cidadão do reino de Deus. Eu agora faço parte de uma cidadania que não é mais a brasileira, que não é mais a mato-grossense, que não é mais, não, é maior do que essas. Eu até posso ser sim, não é? Se alguém perguntar para mim, eu sou brasileiro. Claro, nasci no Brasil, tenho a nacionalidade brasileira, isso não vai se perder. Nós estamos nesse mundo, então nós sabemos, eu sou brasileiro e sou recifense, porque
antes de tudo, sou pernambucano, né? Sou pernambucano, recifense, porque nasci no Recife, e sou brasileiro porque nasci no Brasil. Ok? E isso é natural, mas é justamente a partir disso que você agora tem que também conceituar a questão de ser cidadão do reino. Porque se você é de tal estado, de tal cidade e brasileiro e brasileira, então você também, como servo de Deus, como cristão, como discípulo de Cristo, você é então um cidadão do reino dos céus, ou um cidadão do reino de Deus. Você é um súdito do reino de Deus. Portanto, isso também é cidadania. E quando você é cidadão e essa cidadania do reino dos céus ela é maior do que as outras, ora, eu não vou viver mais os valores que se vivem aqui no Brasil. Não vai ser, a minha vida não vai ser ditada pelos valores que se vivem aqui no Brasil. Eu vou deixar aqui, por exemplo, algo para você entender. Muitos falam por aí, não é só no Brasil, mas muitos falam lá fora também, de que o brasileiro tem um jeitinho. Isso é o famoso jeitinho brasileiro. Nós damos um jeitinho para tudo. Ora, quando esse jeitinho, por exemplo, é para arrumar uma máquina que quebrou, não é? Enfim, quebrou a torradeira, o liquidificador, quebrou o ferro de passar, quebrou a máquina de lavar, e você sabe lidar com isso, se você tem um jeitinho de consertar, isso é bom, que bom, isso é criatividade. Agora, perceba o que é valor. O jeitinho brasileiro que se dizem lá fora é que o brasileiro sabe enganar, o brasileiro sabe mentir, o brasileiro sabe dar aquela enrolada para conseguir as coisas. E isso para aquele que é cidadão do reino de Deus, cidadão do reino dos céus, para aquele que é evangélico, que segue os evangelhos, que são os ensinamentos de Jesus Cristo, isso não pode ser vivido por um servo de Deus, isso não pode ser vivido por um cristão. Por quê? Porque o cristão ele não compactua com o jeitinho da mentira. O cristão não compactua com o engano, com a enrolação, né? Enrolar alguém, mentir para alguém ou omitir a verdade para alguém para conseguir algo. Isso não tem a ver mais com o cidadão do céu, o cristão. E aí você pode perguntar para mim assim, mas pastor, eu não estou no céu, eu estou na terra. E exatamente isso também que a palavra vai falar também, é que o reino de Deus, ele chegou e ele é representado por mim e por você que é cristão. Mas ele ainda não é completado na terra. Por quê? Porque Jesus não voltou a segunda vez. Quando Jesus voltar a segunda vez e se mostrar a todos na segunda vinda e vir em glória, aí sim o reino de Deus chega em plenitude. E todos verão, diz a palavra que todo olho verá. Então, quando todo olho verá, não precisará mais dos representantes aqui na terra que vivem já nesse reino, porque o reino já chegou. Então, nós temos uma frase chamada assim: já, mas ainda não. Né? Já, ou seja, já está aqui o reino de Deus, porque ele está representado em nós. Nós vivemos esse reino de Deus, assim como Jesus deixou o ensinamento dele e disse: ide, façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então o reino de Deus é já, mas ainda não, porque ainda não veio na plenitude para que todo olho veja o rei reinando e que tudo isso seja redimido e transformado, inclusive nossos corpos que serão glorificados. Então percebam uma coisa, você realmente está na terra e você vai ser tentado e tentada, não é? Você vai ser tentado e tentada a viver uma ética do mundo. Mas como eu estava dizendo um exemplo, ora, eu sou brasileiro, ora, eu sou pernambucano, ora, eu sou recifense, mas quando se fala que o brasileiro tem um jeitinho para dar nas coisas, isso não é mais ética do reino de Deus. Isso não é mais ética do reino de Deus. Eu não posso mentir, eu não posso trapacear, porque isso não é ético. E tem muito mais coisas a respeito do reino de Deus. E é por isso que eu estou falando justamente no encerramento do Sermão do Monte.
Porque no Sermão do Monte está falando tudo isso. Você que não acompanhou e puder rever essas palavras, algumas foram ao vivo, muitas foram ao vivo, não sei se ainda está gravado no Facebook, mas talvez esteja. Mas você precisa de rever essas palavras, por quê? Porque falaram justamente como é os valores e a ética de quem é cidadão do céu. Então eu quero aqui resumir, tá? Eu não vou pregar novamente, mas realmente resumir ponto a ponto para falar para você, olha, foi isso que a gente falou, foi nisso que a gente conversou. Foi justamente isso que nós conversamos e falamos a respeito da vida no reino de Deus, né? Dessa ética no reino de Deus. Então, eu gostaria de começar quando começamos ali falando sobre as bem-aventuranças, né? Quando falamos sobre os bem-aventurados e os felizes, né? Os felizes são aqueles, né? Quem são esses felizes, os abençoados? Aqueles que são bem-aventurados. Então, esse bloco de bem-aventuranças que começa no capítulo 5, versículo de 3 a 10, vai falar justamente sobre a vida de qualidade do cidadão do reino. A vida de qualidade. Por quê? Porque é qualidade de vida realmente. São pessoas que vivem naquilo que Jesus Cristo estava ensinando, naquilo do qual Jesus estava dizendo. E aí é tentador querer repetir tudo, né? Você sabe como é pastor, principalmente quem é pastor e professor. Então a situação, né? Mas eu não vou falar, né? Vai lá, vê nas gravações no YouTube ou no Facebook, tenho certeza que está lá a pregação desse ponto. Mas a qualidade de vida está ali. Pessoas que são humildes de espírito, pessoas que são mansas, tal. Essas pessoas terão qualidade de vida na terra. E aí, prosseguindo também, no capítulo 5 ainda, versículo 11 a 16, Jesus então fala de outra característica também em relação aos servos do reino de Deus, que é a peculiaridade dos discípulos. Lembra de sal e de luz? Exatamente isso, né? É peculiar. Cidadão do céu é sal, cidadão do céu é luz. E Jesus fala por quê? Jesus fala como é essa história de ser luz, de ser sal. São extraterrestres eles? Não. O cristão não é extraterrestre, o evangélico não é extraterrestre, o crente em Jesus Cristo não é extraterrestre. Mas eles são peculiares, eles são diferentes, eles são luz e sal. E aí, com certeza, se você quiser saber mais, nós também falamos sobre isso em algumas pregações, não é? Falamos sobre luz e sal. Mas olha só, continuando ainda, versículo, estamos no capítulo 5, versículo 17 até o 48, né? Até ali no final, no 48, aí vai ser falado então a respeito de Jesus e a lei. E essa parte foi muito interessante, nós fomos vagarosamente tratando de tudo, né? De todas as questões, Jesus e a lei, desde o versículo 17 ao 48 do capítulo 5. Muito bom, irmãos. É aí que Jesus vai dizer, olha, a interpretação da palavra, da lei do Senhor, os 10 mandamentos, como é que se interpreta? É dessa forma. E Jesus vai logo no início dizer, olha, eu não vim revogar, mudar, trocar, dizer que ela não presta, dizer que essa aqui não vale, agora o que vale é o que eu digo. Não, pelo contrário, ele utiliza a lei o tempo todo porque ele disse, eu vim cumprir. Eu vim realmente cumprir a lei, porque o cidadão do céu, na vida no reino de Deus, o cidadão do céu, ele precisa de cumprir essa lei. Não é rejeitá-la, não é dizer que não serve mais, pelo contrário. Os 10 mandamentos, eles ainda estão em voga e Jesus Cristo em nós, não é Jesus Cristo nos auxiliando, nos faz então obedecer a essa lei. Então Jesus e a lei é tremendo e é assim que vai encerrar o capítulo 5, não é, do Sermão do Monte. Jesus falando sobre a questão da lei. E aí nós chegamos no capítulo 6. Jesus, ele, depois de ensinar questões do reino a respeito dos seus cidadãos, a peculiaridade do cidadão,
da lei em relação a Jesus Cristo, em relação a esse reino, aí Jesus agora vai falar sobre religião. Por quê? Porque Jesus estava vivendo uma religiosidade naquela época, não é? Eram fariseus, saduceus, doutores da lei, enfim. Gente que sabia muito, mas não vivia nada. Sabia muito e não vivia. Então, nesse ponto aí, Jesus então ele vai entrar no assunto de religião. Ele vai falar de religião em algumas questões. Por exemplo, ele começa no capítulo 6, versículo do 1 até o 18, ele vai falar sobre a religião e suas recompensas. Como assim? Nas nossas palavras e pregações eu não falei nesse âmbito todo, porque falei apenas da oração, depois falamos apenas das esmolas, ou seja, das ofertas e esmolas dadas para alguém. Nós quebramos em assuntos porque era necessário ver cada assunto, mas no âmbito geral, Jesus do versículo 1 até o 18, no capítulo 6, está falando sobre a religião e as recompensas, dizendo claramente de que, olha, a religião verdadeira é Jesus Cristo. Existe religião, pastor? Existe. A nossa religião se chama uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa religião. Mas ele estava falando também da religião vazia, aqueles que queriam aparecer, se mostrar, jejuava e se mostrava, orava e se mostrava, dava esmola e se mostrava. Tudo que fazia era para aparecer para alguém. Isso aí, Jesus então derruba, porque um cidadão do reino, ele não vive isso. E ainda mais, versículo 19 ao 34, capítulo 6 ainda, do 19 ao 34, Jesus vai falar sobre riquezas e segurança. E ele vai falar de várias coisas em relação, né, versículo 9 versículo 19 até o 34, vai falar sobre essas questões, né, da riqueza, de juntar, enfim, tesouros, o que é que vale realmente na vida da pessoa, o que é que tem valor nessa vida da pessoa, aquilo que realmente interessa. Ele vai dar essa palavra dizendo para cada um que vive o reino de Deus, que vive no reino de Deus, que é discípulo dele, dizendo assim, olha, cuidado para não inverter os valores, porque muitas vezes quando se inverte os valores, infelizmente, nós pagamos o preço. E é verdade, porque neste mundo o maior valor é ter Jesus Cristo na vida e obedecer e fazer a sua vontade, independente de qualquer outra coisa, qualquer bem material. Então Jesus vai falar sobre isso. E aí chegamos no capítulo 7. E no capítulo 7, do 1 até o versículo 6, 7, versículo 1 ao versículo 6, Jesus vai conversar com os discípulos a respeito de julgar os outros, julgar as pessoas. Ele vai deixar claro o que é o julgamento, o que não é o julgamento também. E falamos sobre isso, né? Eu peço que você também possa assistir, se você não viu. O que é julgar? E eu posso julgar? Sim, pode até julgar, mas será que é você que julga ou o próprio Deus que julga? Quem pode julgar? Verdadeiramente, quem pode julgar é Deus. Quem pode julgar é a palavra de Deus. Não é qualquer ser humano que pode, mas se é a palavra, então é ela que está julgando. Enfim, muito bom isso, porque deixa claro que muitas vezes nós olhamos também para as pessoas em julgamento e nós não tiramos a trave, né? Um pedaço de pau no nosso olho, querendo então apontar para os outros. Não deixa de ser algo também de religiosidade, mas Jesus apontando sobre essa questão. Daí, versículo 7 até o 11, Jesus encoraja a oração, né? Encoraja em oração. E nós vimos qual é a diferença dele falando de oração lá, religião e oração, e ele falando aqui de encorajamento à oração. Depois disso, ele vai dizer no versículo 12 a regra de ouro, né? A grande regra de ouro, 7:12. A grande regra de ouro que o cristão, o cidadão do céu deve viver, que eu creio que vocês sabem, né? A lei e os profetas, né? Aonde vai deixar claramente que realmente devemos olhar para essa regra e amar uns aos outros, né? Então, vocês com certeza sabem. E aí, chegamos então finalizando ao Sermão do Monte, quando ele traz 3 finais, que foi praticamente agora, recentemente, né? As 3 últimas pregações, quando ele vai chegando nos finais, falando sobre os verdadeiros discípulos e os falsos discípulos. E aí, versículo 13
até o 27, onde ele vai dar 3 fechamentos usando 3 metáforas diferentes, né? A última foi quarta-feira passada que falamos dos 2 fundamentos. E ele termina aí, o Sermão do Monte, na verdade, termina com o versículo 28 e 29, aonde eu até falei na quarta passada e disse que ia citar aqui, versículo 28 e 29. Nessa conclusão, é usado aqui um contraste entre Jesus e as autoridades, Jesus e os escribas, Jesus e os doutores e mestres da lei. Um contraste. E esse contraste eu havia falado para vocês de uma palavra chamada exousia, ou exousia, né? Mas a pronúncia melhor é exousia. E a exousia quer dizer autoridade, ou alguém que tem um pleno conhecimento, plena autoridade daquilo que está falando, ou seja, iluminação. Alguém que é iluminado está falando ali naquele momento. E esse é um contraste no versículo 28 e 29 do 7. É o final, aonde Mateus, que é o autor do Evangelho, né? Mateus vai dizer ali, olha, todos ficaram atônitos, admirados, perplexos, porque ele ensinava com exousia, né? Que é uma palavra no grego. Ele ensinava com autoridade, ele ensinava com iluminação do alto. Era algo orgânico, algo profundo. E eles perceberam isso. E as pessoas que estavam ouvindo, a multidão, que são esses discípulos, essa multidão, essas pessoas que estavam ouvindo Jesus, admiraram demais, porque quando ele chega no final do Sermão do Monte, eles dizem, poxa, mas isso aí não é igual aos escribas, não é igual aos mestres da lei. O que esse homem tem que é tão autoritativa essa palavra dele? Mas na verdade é justamente isso, não é? Justamente essa questão de que Jesus ele toma para si, não é? Quando Jesus falava sempre assim, eu porém vos digo. Esse eu porém vos digo é o contrário dos mestres da lei. Porque os mestres da lei diziam assim, bom, a lei diz, a lei fala e davam interpretações deles, mas Jesus dizia, eu porém vos digo. Esse eu, ele se coloca como Deus, ele se coloca como o próprio autor da lei. É Deus que escreveu a lei, os 10 mandamentos. Eu porém digo. E ele dizia, então, com autoridade, aquilo. As exigências finais desse discurso, né, reforçam então essa impressão de autoridade de Jesus. Jesus exigia atenção e uma resposta. Os 2 capítulos que vão se seguir daqui para frente, os 2 capítulos seguintes, continuam a mostrar essa autoridade de Jesus. A gente está falando do capítulo 8 e 9. Continua falando dessa autoridade de Jesus. Mas agora não é em palavras. Jesus agora vai mostrar essa autoridade em realmente ações, atitudes. Jesus vai fazer milagres. Quando você agora sair do Sermão do Monte, você vai ver vários milagres no capítulo 8 e no capítulo 9. Jesus promovendo na prática que Ele é Senhor e Ele é Deus. A exousia de Jesus, então, na verdade, é autoridade. Porque Ele é Deus, Deus Filho. E Ele tinha autoridade sobre todas as coisas. Então, Ele realmente falou tudo aquilo com a autoridade daquele que é Rei do Reino. Portanto, queridos, eu encerro aqui a série de mensagens, a vida no Reino de Deus, dizendo que nós temos o privilégio de sermos ensinados pelo próprio Rei do Reino. Jesus Cristo, o próprio Rei do reino que fazemos parte, Ele não mandou recados por outros sem Ele mesmo se fazer presente e trazer o recado pela sua própria boca. O próprio Rei então diz, eu porém vos digo, e nos ensina do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7 como devemos viver. A questão agora é, como é que você e eu queremos viver? A questão agora não está mais nas mãos de uma autoridade eclesiástica, não está nas mãos de um pastor, de um líder da sua igreja. A questão agora não está mais na mão de qualquer pessoa que se diga profeta, apóstolo, não. A questão está nas suas mãos agora em querer dizer a Deus como eu quero viver. Porque você já tem em mãos
como é a vida no reino de Deus. Você e eu já tem em mãos como é que devemos viver e que valores devemos ter nesse reino. Ora, se nós não estamos vivendo assim, se nós deixamos ao lado tudo isso, é porque a verdade, querido irmão e querida irmã, querido amigo e amiga, a verdade é que eu e você queremos viver do jeito que queremos. A verdade é que o nosso orgulho, o nosso ego é tão grande que nós não queremos ser crucificados com Cristo na cruz. E não queremos que Jesus ele viva em nós, que ele habite em nós e que a vida realmente nossa seja o próprio Jesus Cristo vivendo em nós. Está aí, então, dado a você a vida no reino de Deus. Que Deus te abençoe. Que se você precisar, reassista tudo que foi falado. Mas eu diria mais a você, releia. Pegue o capítulo 5, vá até o capítulo 7, releia. Todos os dias leia um versículo, vá lendo todo o Sermão do Monte. Aprenda com Jesus, não aprenda comigo. Eu só sou um instrumento de estar passando para você, mas aprenda com Jesus. Pegue a Bíblia, comece capítulo 5 de Mateus, leia até o 7. Depois, lendo, medite, ore, peça a Deus discernimento, peça a Deus que Deus fale ao seu coração. Tenha certeza, Deus vai falar ao seu coração e vai com certeza te dizer, é assim que eu quero que você viva. E aí você terá uma vida abençoada. Você vai descobrir de que ser um cidadão dos céus é muito mais do que ir à igreja. Sim, o cidadão do céu vai à igreja, tá bom? Tenha certeza disso. O cidadão do céu vai à igreja, o cidadão do céu participa de uma igreja, até porque é isso que Deus quer para a vida de um cidadão do céu. Mas você vai perceber que é muito mais que isso. É a vida durante a vida. É a vida do reino de Deus nessa vida que você vive, que eu vivo. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, aonde você está, você vive os valores de cidadão desse reino. Há um Deus que fez o céu, a terra e o mar, e me fez a sua imagem e semelhança. Por mais que eu tente entender a razão, não vou conseguir. Por sua palavra o mundo criou, mas me esculpiu. E empoeirou suas mãos e seus pés, foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Se você pensou em dar as costas e fingir que não há alguém que dá a razão pro existir, sabia que o homem seria infiel, mas não desistiu. Morreu numa cruz antes mesmo do mundo existir. E empoeirou suas mãos e seus pés, foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver.
diamante que quer ver alguém viver. Soprou em mim seu sopro cortante, diamante que quer ver alguém viver. Há um Deus que fez o céu, a terra e o mar, e me fez a sua imagem e semelhança. Me satisfaz.